Olá pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então vem comigo e vamos lá. Então estou aqui já com uma tabela de requisito funcional, um exemplo para você. O requisito funcional você tem que ter em mente que ele descreve o que o sistema fará quando estiver pronto. Então nele a gente vai definir o que o sistema vai fazer. Então geralmente a gente escreve: o sistema deverá fornecer um cadastro, o sistema deverá fornecer um relatório, o sistema deverá fornecer uma listagem. Geralmente a gente começa com esse tipo de descrição. Lembrando aqui que para todos os dois tipos de requisitos, você pode fazer isso em forma de tabela ou em forma de texto. Eu, particularmente, na fase de aprendizado, prefiro definir em forma de tabela, porque assim fica muito claro o que você deve mencionar. Então vamos lá para o primeiro requisito, requisito funcional R1. O que o requisito faz? Ele tem uma identificação do requisito, por exemplo, você poderia colocar R1, R2, R3, você pode definir siglas para que você mencione esse requisito no meio do seu texto, em vez de ter que ficar colocando o requisito que trata do cadastro de clientes. Você poderia colocar requisito R1, determinadas situações é mais rápido, funciona como se fosse um índice. Esse nome ou descrição coloca o que o sistema deve fazer. Aqui nesse caso está colocando assim: o sistema deverá fornecer um cadastro de produtos. Quem que é a fonte do requisito? A fonte é a pessoa que levantou aquela necessidade, que passou para você como analista que o sistema tem que fazer isso porque a empresa ou o cliente seu precisa dessa funcionalidade. Você anota aqui o nome da pessoa que levantou essa necessidade, a data que ela te falou isso e o local da reunião que você fez esse levantamento. Essas informações são interessantes para rastrear de onde o requisito veio e quando que ele veio. É importante sempre você fazer esse tipo de anotação. E aqui então você tem o papel do responsável pelo requisito, que é a pessoa que vai monitorar todas as etapas do andamento daquele requisito. E agora sim entra o papel da especificação de requisito, que vai falar o que o requisito deve fazer. Aqui é a especificação do requisito, comentando o seguinte: um produto possui os seguintes dados: código, nome, quantidade em estoque, descrição, preço de compra e de venda. Aqui descreveu quais dados dessa entidade são relevantes para o sistema. Isso aqui vai implicar na produção do DER, para que o projetista do banco de dados consiga fazer o armazenamento das informações relevantes. E aí a gente continua. A quantidade em estoque de um produto não pode ser negativa. Seu preço de compra deve ser um valor superior a R$0 e o preço de venda do produto não pode ser inferior ao preço de compra. Aqui a gente está descrevendo já regras de negócio que devem ser implementadas no sistema, provavelmente, dependendo da sua arquitetura, na camada de Business Object. Então são restrições que você deve colocar na hora do cadastro e na hora de alterações do produto. E aí tem mais um pouquinho de especificação, que é o seguinte: o nome do produto, quantidade, preço de compra e de venda devem ser obrigatoriamente informados. Novamente, isso entra na camada de regra de negócio, mas também implica na camada de banco de dados. Lá na camada do banco de dados, quando o projetista for fazer o DER, ele vai ter algumas exceções no código relacionadas a null ou not null para colocar no SQL de criação. Aqui entra mais um exemplo de requisito funcional, o requisito R2. O nome do requisito é: o sistema deve fornecer um cadastro de fornecedores. A fonte do requisito foi o João, a data foi dia 13 de março de 2012 e o local a empresa X. Então sempre anotando quem te passou essa necessidade, qual data e qual local. Lembrando que uma pessoa deve se tornar responsável pelo requisito e a especificação é essencial. Qual foi a especificação aqui? A especificação aqui foi a seguinte: os fornecedores possuem código, nome, CNPJ, telefone e e-mail. Então novamente aqui
Estou falando quais as características os fornecedores possuem para que o projetista do banco de dados consiga fazer o SQL de criação e continua ali, sendo que os campos nome e CNPJ são obrigatórios, relevantes para a criação do DER e relevantes para a camada de Business Object. Cada empresa pode fornecer um conjunto diferente de produtos, isso aqui não necessariamente estará na mesma janela, um requisito não obrigatoriamente é uma janela só, podem ser duas janelas, ou esse cadastro pode estar em uma janela maior, e aí eu continuo, o e-mail e o CNPJ devem ser válidos. Como o e-mail e CNPJ são validações comuns de serem executadas, não necessariamente simples, eu não preciso mencionar como que elas são feitas, uma vez que facilmente uma pessoa pesquisando na internet vai achar como que você valida um e-mail ou CNPJ. Projetos mais detalhados poderiam abordar nessa especificação como que eu faço a validação do CNPJ e do e-mail nessa parte textual aí que você está vendo. Perfeito, pessoal? É assim que a gente faz a especificação de requisitos funcionais. Eu vou colocar a especificação de requisitos não funcionais em outro vídeo para não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau!